Boa noite, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos felizes por estar promovendo essa programação especial para o Presbitério Sul da Bahia, a primeira conferência para a família. Hoje eu irei falar sobre o preço do mundanismo na família. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Gênesis, capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 13. Nos diz o seguinte: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Oremos, amados. Pai, que a tua graça nos abençoe, ó Deus, nesta noite. Possamos ouvir a tua palavra, sermos alimentados e edificados, ó Deus, pela palavra do Senhor. Quero interceder, ó Deus, por cada vida que nos escuta, por cada família que se reúne para ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor, com misericórdia, possa mover e abençoar vidas para que teu nome seja exaltado, para que teu nome seja glorificado através das nossas famílias. Pai, essa é a nossa oração. Nós confiamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o preço do mundanismo na família é o tema que nós iremos tratar nesta noite. A família cristã contemporânea, ela está seguindo a palavra e os caminhos do Senhor, detestando todos os outros caminhos. A família, ela tem caminhado no temor do Senhor. A família tem caminhado no amor à verdade e à glória de Deus. A família tem caminhado no desejo de andar de acordo com todos os mandamentos do Senhor. Diante de Deus e dos homens, temos de confessar honestamente que a resposta é não. Uma família tende a desviar-se de um fundamento seguro. Por isso, Deus, ele convoca a família a conscientizar-se de como se inicia, floresce e termina o desvio. Temos de conhecer bem os ardis e os planos metódicos de Satanás que procuram levar a família a uma abominável condição de desvio na vida diária, na conversa, inclusive no vestir, na moda. O espírito do mundo começa a infestar a família. Veja bem, aquilo que se introduzia com vergonha na família cristã começa a andar com liberdade, sendo frequentemente encoberto ou ignorado. Deveria ser exposto, deveria ser admoestado. Nos nossos dias, amados, a linha nítida de separação entre a santidade e o mundanismo começa a se tornar algo obscuro. Em vez de andar em direções diferentes, o mundo e a família cristã começam a ter mais coisas em comum. Alguns dos membros começam a ir a lugares mundanos, tomar parte nos entretenimentos do mundo e fazer amigo das pessoas do mundo. Alguns crentes têm introduzido em seu lar
todo tipo de meio de comunicação, sem avaliar que controle exercerão. Por consequência, amados, logo se tornam habituados à mentalidade contemporânea do mundo. E aí? Pessoas mundanas, entretenimentos mundanos, costumes mundanos, lugares mundanos. Foi sobre isso que Oséias, o profeta Oséias, advertiu quando o Espírito Santo o guiou a escrever. Oséias capítulo 7, versículo 8 vai dizer: Efraim se mistura com os povos. O pecado de mundanismo crescente é um passo da família em direção ao declínio e um passo trágico, espiral do desvio. Consequentemente, amados, há um preço muito alto. Esse preço a ser pago é um preço muito alto. Eu quero, baseado na vida de Ló, falar sobre o preço do mundanismo, porque esse é um assunto atual e que tem penetrado em nossas igrejas. Primeiro, o preço do mundanismo na família é a perda da felicidade. Pelo que nós aprendemos na Bíblia, Ló era um tipo mundano e ambicioso. Era alguém dependente do tio, tinha os seus próprios rebanhos e servos. A contenda começa com os pastores de Ló e chegou até Abraão. Havia um conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, até chegar a Abraão. Abraão, pai da fé. Abraão, chamado por Deus para sair da sua parentela e ir para um lugar que Deus iria mostrar. Abraão, chamado para ser uma bênção sobre toda a família da terra. Ser tu uma bênção. É um tipo manso. E diante daquele conflito, ele chama o seu sobrinho e diz: olha, não está toda a terra diante de ti? Se escolheres para a direita, irei para a esquerda. Eu não entendo o que Ló estava fazendo junto com Abraão, com o patriarca Abraão. Deus chama apenas Abraão. Mas Ló estava lá com o seu tio. Ló então escolhe a campina do Jordão. E a Bíblia vai dar detalhes da campina do Jordão. Era uma terra regada por muitos riachos, de uma fertilidade assombrosa. Ló teve a oportunidade de prosperar, mas a sua escolha converteu-se em maldição. Uma vez foi levado cativo e outra teve que correr para salvar a vida. A Bíblia vai registrar justamente que 4 reis se juntaram e dominaram ali aquela terra de Sodoma, quando Abraão se junta a outros reis e vai lá e resgata o seu sobrinho. Diante da ameaça, do juízo e da ira de Deus ser derramada sobre aquele lugar, a intercessão de Abraão, que livrou Jó do juízo e da ira de Deus. O pobre Ló, ele foi enganado pela vista. Mudando continuamente de lugar, segundo a Bíblia, ele chegou ali à corrupta cidade de Sodoma, onde ele estabeleceu-se e parece que ali ele constitui família e ocupa um lugar de destaque naquele lugar. O pobre Ló, ele foi enganado pela vista. Na experiência de Ló, nós encontramos aqui, irmãos, uma grande ilustração do preço que a família tem que pagar quando ela se afasta de Deus para seguir os vagos prazeres deste mundo. A Bíblia diz que o povo de Sodoma era corrupto, devasso, e Ló ficou lá, afligindo sua alma, mas sem sair do lugar. É o triste exemplo de um homem que só busca os interesses deste mundo.
O apóstolo Pedro, na segunda carta, lá no capítulo 2, e no versículo 7 e 8, ele vai dizer: e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, pelo que via e pelo que ouvia. Queridos, eu não conheço alguém que está envolvido com os prazeres desta vida, que conhece a verdade, que sejam crentes, que a sua família ou a sua vida seja feliz, que seja alguém realizado. Vocês podem me apresentar uma família envolvida com o mundo feliz? Eu creio que não. Antes, o ambiente é um ambiente de reclamação, de insatisfação. São pessoas deprimidas. Me preocupo quando vejo crentes eternamente tristes. Ló era um crente mundano e por isso vivia aflito, afligindo sua alma. E veja que o texto chama Ló de justo. E ele foi salvo porque Deus ouviu a intercessão de Abraão e o livrou. E a intercessão de Abraão era pelos justos. Então nós vemos aqui, irmãos, o preço do mundanismo. É a perda da felicidade. Eu não conheço o ambiente familiar em qual você vive. Não conheço a sua casa. Não conheço o seu lar. Mas eu pergunto, você é feliz? Você é feliz como esposo? Você é feliz como esposa? Você é feliz como filho? Como crente? Como pai? Analise a sua vida. Quem sabe algumas coisas precisam ser ajustadas. Quem sabe algumas coisas precisam ser confessadas diante de Deus. O rei Davi, quando ele peca, adulterando com Batseba, quando ele peca, levando Urias à morte, quando ele peca, ao olhar da sua janela, da janela do palácio, e vê uma mulher bonita tomando banho, e os seus olhos a cobiçam, e ele traz ao palácio e peca. A consequência do pecado do rei foi a perda da felicidade. Salmo 51, versículo 12. Ele vai dizer: restitui-me a alegria da salvação, da tua salvação. Restitui-me a alegria. Talvez você precise fazer essa oração nesta noite. Restitui-me a alegria da tua salvação. Em segundo lugar, o preço do mundanismo na família é a perda do poder do testemunho. É difícil dar testemunho daquilo que não temos e daquilo que nós não somos. Ló, ele não tinha poder no seu testemunho. Mesmo tendo uma posição elevada naquela cidade, o povo continuava corrupto. Ele não influenciou as pessoas, mas ele foi influenciado. Eu creio que Deus só o livrou pela intercessão de Abraão. Deus revela o seu plano na destruição de Sodoma para Abraão, e Abraão então insiste. Ele intercede ao Senhor. Senhor, se houver 50 justos naquela cidade, o Senhor ainda vai destruir? E Deus diz não. Abraão volta, se houver 45 justos, o Senhor vai destruir? E Deus diz não. 40 justos? Não. 30 justos? Não. 20 justos? Não. E Abraão diz mais uma vez, 10 justos, Senhor. E o Senhor diz não. Não tinha 10 justos naquela cidade. Porque o homem que estava com o patriarca, com o seu tio, foi um homem que não me influenciou. Um homem que não tinha poder no testemunho. Isso me faz lembrar de um caso que eu vivi alguns anos atrás no meu ministério.
Uma senhora me convidava constantemente para ir à sua casa para ministrar a palavra de Deus ao seu esposo. E um dia eu fui, era um domingo, no almoço, nós almoçamos e estrategicamente ela saiu, alguns filhos que eram crentes, e ele estava ali, aquele homem incrédulo, duro, e eu passei a conversar com ele, falar do evangelho, e até lhe fiz o convite. Por que você não vai à igreja? Né? Já tem um tempo aqui, por que você não aparece na igreja? Quando ele me disse, pastor, eu não tenho vontade alguma de ir àquele lugar. Eu não tenho desejo algum de ir àquele lugar. Porque todas as vezes que nós sentamos a essa mesa, minha esposa fala tão mal da igreja, tão mal das pessoas daquele lugar, que eu não tenho nenhum entusiasmo de ir para lá. Algumas vezes até a questiono. Por que você está lá? Qual é a motivação de te levar à igreja? O mau testemunho daquela mulher era a dificuldade de levar o seu esposo até Jesus. Quantos não conseguem influenciar? Porque dentro de casa mostra o que de fato são. Muitas vezes na igreja se veste a roupa da santidade, mas em casa não tem como esconder. Deus enviara 2 anjos para tirar Ló, mas ele estava cego, ele não percebeu que eram anjos vindo de Deus. É assim com um crente que os seus olhos estão tanto no materialismo, no hedonismo, na busca pelo prazer, que ele não consegue enxergar as coisas de Deus. Foi o que aconteceu com Balaão. Lembra lá? Em Números capítulo 22 está registrado aquele profeta que foi comprado para amaldiçoar o povo de Deus. Tinha dinheiro em jogo. E aí Deus então manda um anjo para impedir que Balaão vá até lá. A jumenta viu o anjo, parou, não conseguia ir. Mas Balaão não via nada. Por 3 vezes, até que a jumenta falou. Quando os nossos olhos, irmãos, estão cegos pelo fascínio do mundo, nós perdemos o poder do testemunho e nós não conseguimos enxergar a grandeza de Deus, os milagres do Senhor, nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. O crente mundano, ele não tem poder, um testemunho em casa, ele não consegue influenciar as pessoas com quem vive, ele não ganha almas para Cristo. Veja o exemplo de Sansão. A sua vida antes era uma vida conhecida, era um homem cheio do Espírito Santo, um nazireu de Deus, separado. As pessoas viam em Sansão um grande juiz, um servo de Deus. As pessoas sabiam ali, aquele povo sabia que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Mas quando ele pecou, quando ele se deitou com a mulher filisteia, Dalila, quando ele uniu-se com o mundo, com o pecado, ele perdeu o poder de testemunho. Ele perdeu a sua força. Foi dominado pelos inimigos. Os seus olhos foram vazados. O povo zombava. Onde está o teu Deus? Meus irmãos, vejam quão perigoso é a união do crente com o mundo. É perigoso. É escândalo para o evangelho. O testemunho perde o poder e as pessoas zombam. Quanto mais a igreja, a família, o crente se mistura com o mundo, tanto mais perde o seu poder. Por que a igreja primitiva era uma igreja que tinha simpatia do povo? As famílias estavam ali reunidas de casa em casa o tempo todo, unânimes, em casa, no templo. E a Bíblia diz que eles tinham a simpatia do povo.
Porque eles eram um povo, uma igreja separada. Era uma igreja separada. Influenciava, porque estava separada do mundo. Terceiro e último lugar, o preço do mundanismo na família é a perda da própria família. O preço do mundanismo é a perda da própria família. Ló constituiu família em Sodoma, tinha 2 filhas, e os anjos perguntaram: tem mais alguém? Tira-os para fora, tira-os desse lugar. Deus deu a oportunidade para ele salvar outras pessoas. Talvez alguém próximo da sua casa, da sua família. Tem mais alguém? Pela manhã, irmãos, os anjos novamente disseram: levanta-te, toma tua mulher, toma aí os filhos, sai daqui, para que vocês não pereçam. Gênesis capítulo 19, versículo 16, está escrito: ele, porém, demorava-se, e aqueles anjos lhe pegaram pela mão, tirando todos, e puseram para fora da cidade. E disseram: escapa-te por tua vida, e não olhes para trás. Ló e a sua família foi tirada a reboque, como diz o reverendo Hernandes, a reboque, foi tirada de lá. E a ordem é: não olhes para trás. Sabe, irmãos, um coração fascinado pelas coisas do mundo, uma mente que só tem bebido da internet, das redes sociais, da mídia, da televisão, uma cultura podre, pecaminosa. É um coração que vai levar esse indivíduo a olhar para trás. Foi o que aconteceu com a mulher de Ló. Ela olhou para trás. E como num conto de um mundo mágico, essas coisas a gente vê num conto, ela se transforma numa mulher de sal. Isso foi real. Ela foi transformada numa estátua de sal. Justamente porque ela olhou para trás. Ló, ele perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu toda a fazenda. Ele demorava-se. Por que ele demorava-se? Diante do juízo de Deus. Foi a cobiça que o levou para lá. E pela cobiça ele teria perecido. O amor ao pecado o fazia demorar. Um pecado leva a outro pecado. Aquelas cidades foram destruídas por causa da depravação moral. Irmãos, nada diferente do que nós temos vivido nos nossos dias. O que aconteceu com Ló e suas filhas, nós podemos chamar de reflexo da vida moral nas cidades destruídas. A nossa geração nunca presenciou o que tem acontecido nos últimos dias e nos últimos anos em todo o planeta Terra. Vírus mortal, aumento das doenças, aumento das doenças psicossomáticas, psicológicas, emocionais. Nunca se usou tanto remédios para ansiedade, antidepressivos. Quantas catástrofes no mundo, no Brasil. Deus tem chamado o povo ao arrependimento, mas muitos estão presos ao mundanismo. E como a mulher de Ló, alguns chegam até a sair do mundo, mas os seus corações permanecem lá, olhando para trás o tempo todo. Jesus nos diz: o que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. As filhas de Ló, elas pecaram contra Deus. Delas
se originaram duas nações terríveis, inimigos de Israel: os Moabitas e os Amonitas. A história é terrível. Elas, entendendo que o pai estava já velho, entendendo que não poderiam dar filhos para o pai, no lugar onde elas estavam, achavam que não iriam se casar. A mais velha, primeiro, e depois a mais nova, embebedaram o pai, se deitaram com o pai, cometeram um pecado de incesto e tiveram 2 filhos que se tornaram os maiores inimigos do povo de Israel. Alguns dizem que melhor seria se tivesse ficado lá em Sodoma. Ló perdeu sua família, perdeu os bens, e esse, irmãos, é o preço do mundanismo. Quantos têm chorado a perda dos filhos? Quanto têm chorado e têm afligido a alma, tristes, infelizes? Os irmãos estão percebendo como o mundo engana. No início, campina verde, linda pastagem, depois fogo e enxofre. É assim também nos nossos dias. No início, tudo muito lindo, agradável, desejável, depois a destruição, depois o desespero, a morte. Quantos encheram os olhos com o mundo estão na miséria? 1 João, no capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17. A Bíblia nos diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Existem famílias que estão perdidas porque os valores de Deus deixaram de ser referências em suas vidas. E por estar perdido, acha que está certo. Tem uma vaga impressão de direção, mas percebe o que é certo e o que é errado. Não percebe o que é certo e o que é errado. É como diz o profeta Isaías: ai dos que chamam bem mal e mal bem, põem o amargo por doce e o doce por amargo, a luz por escuridão e as trevas por luz. Jesus veio para dar direção, meu irmão. Jesus veio para mostrar o certo e o errado. Jesus veio para corrigir distorções na nossa educação familiar. Ele veio para orientar o confuso. Ele veio para orientar gente sem norte. A Bíblia fala que ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos. Afirma ainda que há caminhos que aos homens parecem ser bons, mas seu fim não é o melhor. É caminho de morte. Gente perdida que acha que sabe, mas não sabe. E cujas decisões sempre mostram uma catástrofe. Precisa de Jesus. Meu querido, que a minha oração é que as famílias possam transbordar de pessoas que estão cheias de expectativa santa de Deus, que tira os seus olhos desse mundo, que tira os seus olhos do fascínio das campinas, como um Ló enxergou, e o resultado foi terrível. Mas que os seus olhos, que a sua expectativa seja uma expectativa santa em Deus. Que você tenha uma compreensão adequada de sua própria indignidade. Claro que somente o Espírito Santo pode operar essa expectativa em meio ao seio familiar, cujo olhar, o nosso olhar, que muitas vezes se fixa no eu, que muitas vezes se fixa no homem, comece
possamos começar a olhar, irmãos, para a santidade de Deus, para essa expectativa santa. Embora os nossos pecados se acumulem até os céus, embora sejamos pecadores, falhos, mas essa expectativa santa percebe que a justiça vicária e satisfatória de Cristo ascende até o trono de Deus e recebe o selo da sua aprovação, ou seja, busque em Cristo, se derrame aos pés do Senhor. Você não pode servir a dois senhores, o próprio Cristo nos disse isso. Ou Deus, ou mamon, ou mundo, ou dinheiro, sirva a Deus. Cristo venceu por nossa família, Cristo venceu por sua casa. Ele morreu em nosso lugar. Com base nisso, essa expectativa santa, ela recorre ao trono da graça. E ali, amados, nós podemos nos derramar diante de Deus. Vencer o mundo, vencer o pecado. Só com a graça de Deus. Só com a misericórdia do Senhor. Se você tem perdido a felicidade, se você perdeu o poder do testemunho e tem perdido a sua família, é hora de clamar para que o Senhor derrame da sua graça e da sua bênção sobre a sua vida. Irmãos, quantos lares que têm vivido assim, dias desastrosos, precisando da graça e da misericórdia de Deus. Em Deus há a solução. Tire os seus olhos do mundo e coloque na expectativa santa de Deus, para que Ele restaure o seu lar, restaure a sua casa e restaure a sua vida. Eu quero orar por você. Pai, que a tua graça bendita esteja, ó Deus, sobre os nossos ouvintes, ó Pai, nesta noite. E que esse momento seja um momento de reflexão. O quanto, ó Deus, nós precisamos renunciar. O quanto, ó Deus, nós precisamos negar. Para que, ó Deus, possamos vencer a tristeza que abate, que aflige muitas vezes, ó Deus, o coração do pai, do filho, da esposa, em um lar conturbado por causa do mundo, por causa do mundanismo. Que o Senhor possa visitar, ó Deus, cada família e cada lar. E que, ó Deus, nos nossos lares nós possamos resgatar a leitura da palavra, a oração. E buscarmos, ó Deus, como diz o apóstolo Paulo, finalmente pensarmos, ó Deus, em coisas que agradam ao Senhor. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é santo. Meu Deus, se é agradável a Ti, seja isso que ocupe as nossas mentes para que possamos, de fato, Pai, termos famílias abençoadas, santas, famílias transformadas pelo poder da graça. Obrigado, Deus, por esse momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.